Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula de geografia. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que tem um pouco a ver com o que nós já estamos estudando, sobre a cidade e o campo. Esse assunto está no livro de vocês, da página 105 até a 109. Se você não estiver com o seu livro aí no momento, pode pausar o vídeo e pegar o seu livro, tá bom? Então vamos lá, a cidade e o campo. Nos conceitos que nós vamos ver, vamos perceber algumas informações diferentes, mas também vamos ver informações que são parecidas, reforçando aquilo que nós já estamos estudando, tá bom? Estamos falando sobre as áreas rurais, urbanas, as características não somente do espaço físico, mas também do comportamento das pessoas nessas regiões. E esse assunto vem para reforçar com algumas informações aí também um pouco diferentes e parecidas, não é? Então, página 105. Nós já começamos vendo aí duas imagens que com certeza você já sabe identificar que a primeira imagem refere-se a uma área de campo e a segunda imagem é uma área urbana, mas isso é uma cidade. Com certeza você já sabe identificar isso. E também, com muita certeza, você já sabe descrever os elementos que são característicos de cada região dessa. Não é isso, pessoal? Acho que isso com certeza está bem claro. E aí, o que é que diz aqui o livro de vocês na página 105? Diz assim: podemos perceber claramente a divisão entre a paisagem da cidade e do campo. A cidade, com seus prédios, estradas, grande fluxo de pessoas e veículos nas vias são os caminhos, faz parte da área urbana. Já no campo, observamos a predominância de áreas verdes, animais e rios. Por que predominância, gente? Porque não é somente no campo que pode ter uma área verde. Uma área urbana também tem uma área verde, como é essa que nós estamos vendo aí. Mas estamos falando de predominância, quer dizer, o que tem muito nessa outra área, que é a área de campo. Uma área urbana também pode ter um rio cortando as cidades, não pode? Com certeza, temos esse exemplo na cidade do Recife, por exemplo, temos o rio Capibaribe que corta ali todo o centro do Recife. Mas estamos falando da área do campo que predomina, por exemplo, rios, áreas verdes, porque faz parte daquela região realmente ter uma quantidade muito menor de construções do que uma área de cidade, tá bom? E também animais, com certeza, né? Inclusive os animais, não somente animais domésticos, gatos e cachorros, por exemplo, como temos muito na área urbana, na área das cidades, mas animais que também são próprios para criação ou para o uso comercial, ou então para o próprio consumo da casa. Por exemplo, as pessoas criam também galinhas e essas galinhas podem ser vendidas ou pode ser para o próprio consumo da casa, para também utilizar os ovos. Algumas pessoas podem criar alguns animais que dão leite justamente para suprir ali a necessidade da família. Não necessariamente essa criação de animais aí será apenas para uso comercial, também tem o uso para a própria família, tá? E aí diz assim: chamamos de campo a área rural compreendida pelas fazendas, granjas, florestas e sítios. Essa foi a página 105, vamos agora para a página 106. E aí diz assim: durante décadas, a população brasileira concentrava-se nas áreas rurais e se dedicavam à agricultura e à pecuária. Lembra que já falamos disso, pessoal, que houve um tempo em que a grande quantidade de população, a maior quantidade de pessoas, moravam justamente em áreas rurais, porque elas se dedicavam aos serviços de agricultura e de pecuária. Lembram que a agricultura é a atividade econômica, agricultura e pecuária, a atividade econômica mais predominante na área rural. A agricultura é o cultivo, o plantio e o cultivo de vegetais, e a pecuária é a criação, os cuidados e a comercialização de animais. Aí depois continua aí no segundo parágrafo. Com as mudanças do processo de produção industrial e, consequentemente, urbanização das cidades, muitas pessoas deixaram o campo em busca de novas oportunidades de vida e de trabalho nos centros urbanos. Pessoal, aí quando diz no comecinho, com as mudanças do processo industrial,
Que é isso? É porque grandes donos de terras e criadores de animais e tudo mais, eles começaram a trocar a mão de obra humana por máquinas, por exemplo. Então, por exemplo, existem máquinas que faz o serviço de 5, 10 homens, o dobro disso, né? Então, uma pessoa só operando a máquina, uma ou duas no máximo, para resolver aquilo ali, faz um serviço de uns 10 trabalhadores. Então, com isso, foram diminuindo também a oferta de trabalho aí nessa área. E por isso que diz aí, o processo fabril também, não somente lá no próprio na própria colheita, por exemplo, no cuidado de animais, mas na própria, vamos dizer que na industrialização, nas fábricas, passaram a utilizar maquinários, e esses maquinários, ele substitui o serviço de várias pessoas ao mesmo tempo, precisando de poucas pessoas para manobrar e para manusear esses equipamentos. Então, esse processo aí, também com o processo de urbanização, a cidade crescendo, então isso fez com que as pessoas saíssem daquele local, que cada vez mais tinha menos emprego, e procurassem um lugar que tivesse mais oportunidades, tá? E e aí diz o seguinte: nem todos tiveram êxito e passaram a viver em condições de extrema pobreza, sem moradia e sem comida. Nem todas as pessoas que migraram, que saíram da área do campo para as cidades, nem todas elas se deram bem, mas outras conseguiram sim o sustento que eles estavam procurando, não somente o sustento, mas as oportunidades de modo geral. E aí diz o seguinte, continuando, né, o terceiro parágrafo: o aumento do êxodo rural. Gente, esse nome, êxodo rural, êxodo significa saída, e aí no caso é saída da área rural, ou seja, da saída do homem do campo para as cidades, contribuiu para o aumento populacional dos centros urbanos e junto com ele os problemas sociais e econômicos. Vimos isso, não foi há pouquíssimo tempo, que essa grande quantidade de pessoas morando na área urbana gerou um crescimento desordenado, principalmente das construções, das casas, cada vez mais casas nos morros, casas em situações de risco, sendo construídas em locais inapropriados, pessoas morando na rua, inclusive, pessoas sem moradia, né? Procurando, não acredito que uma pessoa que viva, por exemplo, na, na rua, cada um tem sua história, não é? Ou, por exemplo, em um lugar bem nas palafitas, pessoal, aquelas casinhas de que são chamadas de palafitas, né? De madeira, que são construídas ali na beira do rio, por exemplo, ou então casas no alto de um morro, com perigo da barreira deslizar. Será que essa pessoa realmente mora ali porque quer ou porque não tem outra oportunidade? Acredito que é a segunda opção, não é a falta de oportunidade de morar num lugar que seja mais seguro, não é isso? Mas aí, como diz, esse crescimento desordenado, essa grande quantidade de pessoas vindo ao mesmo tempo procurar emprego, procurar melhores condições de vida, foi acabando que foram se amontoando. E essas casas foram construídas de cada vez em áreas mais inapropriadas e em quantidade muito maior e em um tempo muito rápido isso foi feito. E depois e aí diz que justamente causou problemas sociais e econômicos, porque não tinha realmente emprego para todo mundo, né? Então muitas pessoas acabaram até trabalhando de maneira informal, porque não havia uma grande quantidade de emprego que viesse a ajudar todas as pessoas que estavam realmente precisando. E isso vai gerar com certeza problemas econômicos. E depois diz o seguinte: seja no campo ou nos centros urbanos, os espaços devem ser aproveitados e utilizados de forma responsável, evitando a poluição, o desmatamento de florestas, respeitando os locais adequados para a construção das moradias, estradas e rodovias. É o que eu acabei de falar, não é? Respeitando os locais, as construções de moradia. Aí nós temos um exemplo, não é, de um morro, e as casas que são feitas aí, que são feitas
possivelmente em locais aí que vai ser bastante perigoso e num período aí de inverno, com o passar do tempo, pode haver realmente um acidente. Mas eu acho que vocês devem ver no repórter, principalmente em época de chuva, que essas áreas, muitos locais, as barreiras deslizam. Já falei até na aula, quando estávamos falando sobre relevo, que esse processo dá-se o nome de erosão. É um processo natural mesmo, mas devido às construções erradas, esse processo ele vai ser acelerado, inclusive. Sim, então vamos para a página seguinte, que é a página 106. Observa, antes de passar para outra página, que tem uma pessoa ali, uma imagem de uma pessoa em condições bem difíceis, não é? Essa imagem é justamente para retratar isso que o texto está falando, sobre os problemas socioeconômicos que foram surgindo a partir de toda essa grande população residindo apenas nessa área, não é? O campo ficou com uma quantidade muito reduzida em comparação ao que era antes, e a cidade ficou muito mais populosa. Página 107 agora, pessoal. Então vamos lá. Compare as duas imagens. Super fácil aí esses exercícios, porque já é uma coisa que vocês estão fazendo já há um tempo, não é? Falar dessas diferenças e dos elementos que tem em cada local. Temos aí no primeiro quesito duas imagens, e pede o seguinte: quais diferenças você observa entre as duas paisagens? Escreva no quadro abaixo. Abaixo aí, onde tem as letras vermelhas, tem a paisagem da esquerda, representa a cidade, e a paisagem da direita representa o campo. Quais são os elementos que fazem parte aí de cada área e que torna uma diferente da outra? Pode escrever aí abaixo, tá bom? Com suas palavras, porque eu tenho certeza que vocês sabem muito bem explicar. Depois, o segundo quesito: percorra o caminho que passa pelo nome das áreas que chamamos de campo. Nós temos aí o nome prédio, fazenda, carros, sítios, chácaras e florestas. Percorra somente os locais aí, nesse labirinto, onde tem nomes que fazem que esses nomes representam a área de campo. Página seguinte aqui é a página 108. Observe as cenas abaixo. Cena 1 e cena 2. Gente, observa aqui a cena 1, não é mesmo? Moradias, local mais alto, não é? Parecido com o que estávamos falando agora há pouco, não é? E aqui uma mesa, não é? Com variedades, uma mesa linda de se ver e também de comer, não é? Letra A. Quais as imagens representam o descontrole do crescimento das grandes cidades? Fácil, não é? Letra B. Você conhece pessoas que vivem afetadas por esse descontrole representado acima? Será que você conhece? Eu conheço. Então, se você conhece, você escreve aí, porque é uma resposta pessoal, e você pode explicar, detalhar um pouquinho mais. Na próxima aula dessa semana, na aula gravada, aí nós teremos a oportunidade de conversar de saber um pouco do que vocês sabem a respeito desses locais, tá bom? Agora a página seguinte, a página 109, diz assim: escreva o que você entende por êxodo rural. Gente, a definição está escrita lá, mas aí está pedindo o que você entende, não é segundo o texto. O que você entende, é muito bom que você escreva com suas palavras, que vai ficar mais fácil até de você testar o que você compreendeu. Você explicar com suas palavras fica muito melhor, porque isso te dá segurança quando você for explicar em outro momento, até no momento de prova. Quinto, faça um X na alternativa correta. Então, quer dizer que é somente uma resposta certa aí. Letra A. Durante décadas, a população brasileira concentrava-se nas áreas urbanas e se dedicava à agricultura e à pecuária. Será? Letra B. Com as mudanças no processo de produção industrial, muitas pessoas deixaram o campo em busca de novas oportunidades de vida e de trabalho nos centros urbanos. Será que é isso? Letra C. Todos que saíram do campo para viver na cidade tiveram sucesso e passaram a viver em boas casas. Letra D. O aumento do êxodo rural não contribuiu para o aumento populacional dos centros urbanos. Teve nada a ver, não é? Então, se for isso, marca. Letra E. A saída das pessoas da área rural para a área urbana não interferiu na vida de ninguém. Então, escolhe aí
a informação que está correta de acordo com o que nós estudamos. E agora, gente, explorando a espacialidade. Observe a imagem, cartão postal de Tarsila do Amaral, uma importante pintora brasileira, Tarsila do Amaral. Ela retratou uma pintura do campo ou da cidade? Como você chegou a essa conclusão? Vamos lá ver direitinho essa imagem. Deixa eu colocar aqui um pouquinho maior. Vejam os elementos que tem aí. Uma árvore com fruto, outras plantinhas. No fundo da imagem tem umas casinhas, não é isso? Tem casinhas, tem montanhas. Provavelmente esse azul deve ser um rio. Eu não vou falar agora, eu vou deixar essa imagem aqui para a gente discutir na aula ao vivo, tá bom? Essa paisagem aí de Tarsila do Amaral. Pessoal, pode pausar o vídeo agora, pode realizar a sua atividade com calma, tá super fácil. E isso vai te ajudar a ir memorizando e fortalecendo esse assunto, até porque depois vem na sequência assuntos que são parecidos a esse mesmo, tratando de cidade, de campo, de desenvolvimento, de características desses locais, tá bom? Então tá super fácil aí de responder. Pode pausar o seu vídeo, porque nós vamos fazer a correção já já, tá bom? Então, pessoal, vamos agora para a correção. Página 107. Aí são as minhas sugestões, mas aí cada um colocou do seu jeitinho com suas palavras. Diz aí no primeiro quesito, nessa área de cidade. Muitas áreas construídas, como prédios, casas, possivelmente aí nessa imagem tem hospitais, escolas, igrejas, entre outras coisas. Diferente da área ao lado, que tem poucas áreas construídas, mas também tem muita área verde, plantações, entre outras coisas. Segundo quesito, e aí, como é que ficou o labirinto de vocês? Quem fez assim está certinho, olha. Começou aqui, nessa linha aqui que está em direção ao meu dedo, e aí ela subiu e não passou onde tem prédios. Ela passou pela fazenda, depois foi ao lado, desceu, pegou ali sítios. Lá em cima, onde tem carros, não passou. Não quer dizer que na área do campo não tenha carro não, viu, gente? É apenas porque está falando de coisas que predominam. Então, está falando aí em áreas chamadas de campo. Carro é um veículo, não é? Não é uma área de campo ou de cidade. Depois passou pelos sítios, subiu, desceu, passou pelas chácaras e depois por floresta, subiu novamente e saiu do labirinto. Se você fez assim, tá certinho, tá bom? Página 108 agora. Qual das imagens representa o descontrole do crescimento de grandes cidades? A cena 1, com certeza, não é? Aí está o crescimento desordenado que eu tinha falado para vocês. Vejam que ladeira acima tem casa, não é? E muitas dessas casas até são primeiro andar. Então, essas casas, em sua maioria aí, estão numa situação de risco. E principalmente no tempo de inverno, que é um período que chove bastante, é um período para contribuir com esse deslizamento das barreiras. Depois, na letra B, pergunta se você conhece pessoas afetadas aí por essa situação. Eu conheço. Já vi na TV, eu não conhecia a família, mas já vi tragédias mesmo acontecerem, das casas serem soterradas, justamente quando ela desliza o barro e o barro cai, cobre toda a casa, e as pessoas, infelizmente, não resistem a uma tragédia como essa, mas também já vi no repórter as pessoas sobrevivendo. Não quer dizer que todas as casas aí vão desmoronar, não, viu, gente? Estamos aí, o livro está retratando a imagem de um crescimento desordenado. E essas construções aí, elas são inadequadas, porque estão sendo construídas sem nenhum tipo de supervisão. Elas vão construindo de qualquer maneira, e às vezes até primeiro, segundo andar. E como eu citei, no tempo de inverno pode até ter a possibilidade de um deslizamento, por exemplo. Você conhece alguém? Foi o que eu falei agora, não é? Que eu conheço, sim, pessoas que moram nessa região. Que é bastante complicado, não é? Tem locais que eles colocam uma lona preta. Essa lona, ela vai conter por um período o barro
desse local aí, ele não vai ficar encharcado com a água da chuva, porque ele vai bater justamente na lona preta e vai ajudar por um período. E a mesa ao lado não tem nada a ver, não é, com o que nós estamos falando. Foi só para deixar a gente com fome mesmo, essa imagem. Mas vamos lá. 109. Quarto quesito. O que você entende por êxodo rural? Gente, escreva com suas palavras. Eu escrevi aí com as minhas, tá bom? Eu coloquei assim: saída de grande parte de pessoas que viviam em áreas rurais para as áreas urbanas. Essa saída foi principalmente pela busca de melhores condições de vida. Aí, essas melhores condições de vida abrangeu várias coisas, como, por exemplo, a busca de emprego, mais acessibilidade a escolas, num momento de emergência, ter um hospital, ter mais ofertas de hospitais, por exemplo, não é? Então, melhores condições de vida de modo geral. Se você escreveu aí com outras palavras, mas quis dizer a mesma coisa, a gente está certinho, tá bom? Agora, no quinto quesito, como vocês estão vendo, já está aí a resposta, não é? Letra B. A resposta correta é: com as mudanças no processo de produção industrial, muitas pessoas deixaram o campo em busca de novas oportunidades de vida e de trabalho nos centros urbanos. Certíssimos, as pessoas estavam justamente fazendo aquilo que eu escrevi ali no quarto quesito, buscando melhores condições de vida. E as outras questões aí totalmente erradas, não é? Porque esse processo afetou a vida de muitas pessoas, a vida das pessoas que continuaram morando no campo, porque tiveram a própria autoestima da pessoa, não é isso? De estar num lugar em que outras pessoas não querem ficar e estar num lugar em que realmente as condições eram muito complicadas. Em contrapartida, viver na área da cidade em que não tinha oportunidade para todo mundo, não tinha moradia para todos, foi uma situação também difícil para essas pessoas. Muitas delas não obtiveram um sucesso, um bom emprego, uma boa moradia. A maioria passaram a viver em situações bem complicadas, às vezes até pior do que quando viviam no campo, por exemplo. Gente, como eu falei, não é esse quadro de Tarsila do Amaral. Vai ficar para a aula ao vivo dessa semana, para a gente poder discutir um pouquinho sobre essa paisagem aí, tá bom? Então, gente, estão vendo como foi fácil o exercício de hoje? O que vocês vão fazer agora? Agora mesmo após a aula. Não deixem para outro momento não, porque isso vai fazer acumular. E na aula ao vivo vai ficar um monte de pessoas dizendo que não fez. Então façam, porque vai ser importante para a gente poder discutir. O que é para fazer? No caderno de vocês, não é livro, tá bom? Na hora da aula, da semana, aula ao vivo, nós não vamos usar o nosso livro, porque nós já o estamos usando agora, vamos usar o caderno. E aí diz: pesquise imagens que representem o campo e a cidade e cola em seu caderno. Também pode desenhar. Se você não tiver a oportunidade de ir lá, pesquisar, imprimir, recortar, colar, ou então tirar de uma revista ou de um livro, você também pode desenhar, tá bom? E aí tem uma área de campo e uma paisagem de cidade. Você pode desenhar e ir colocando vários elementos que você sabe que faz parte de cada local desse daí. Como você também pode, como diz aí, pesquisar essa imagem que já está lá na internet, por exemplo, ou nos livros, em revistas, onde você conseguir colocar. Aí você cola no seu caderno, pouca cola, que é para não grudar as folhinhas, não é? Espera secar para poder fechar o seu caderno, senão vai grudar tudo e vai danificar o seu trabalho. Pouca cola e deixa secar. E você descreve lá, coloca a data, abaixo ou acima de cada local, você diz se é o campo ou se é a cidade. Se você sabe qual é o local exato daquela cidade, o nome daquele local ali, qual é o nome daquele município, você escreve também, tá certo? Não é fácil. Então, faz a sua produção lá, bem fácil, na hora da aula. Nós vamos discutir, vamos tirar dúvidas e vamos ficar com esse assunto, ó. E vamos ficar craques nesse assunto, tá bom, pessoal? Mas por hoje é só. A frase que eu deixo para vocês hoje é: valorize cada momento da sua vida.
não só cada momento da sua vida, valorizar cada momento, é inclusive valorizar as pessoas que estão ao seu redor, seus parentes, os amigos que podem não estar ao seu redor fisicamente, mas de forma virtual, não é isso? Mas valorize cada momento, agradeça a Deus por tudo, seja grato também às pessoas que fazem parte da sua vida. E aí diz também nessa frase, aproveite o seu dia, aproveite da melhor maneira possível. Tenha o seu momento de estudo, mas também tenha o seu momento de descanso, de brincar, de conversar. Procure organizar o seu dia. Faz uma tabelinha com o que você precisa fazer. Lembra que nós aprendemos na aula de cidadania a fazer... Planeja semanalmente, não foi essa lição? A você fazer um cronograma do que você tem que fazer todos os dias, não é isso? Então faz isso que vai te ajudar bastante a você saber o que faz. E não esqueçam de deixar o tempinho para o descanso, para o lazer também. Tá bom, pessoal? Beijo da tia Angélica. Até a próxima aula.